Uma cidade que projeta o futuro nunca pode parar de fazer o presente. Isso é planejamento urbano. É pensar, realizar, preservar, renovar, buscar sustentabilidade e competitividade, garantir inclusão e inovação. O Recife vem criando, passo a passo, coletivamente, um novo caminho para planejar e construir a cidade que todos queremos. E essa cidade é feita de história, de pessoas, de ação pelo ambiente que se fortalece, de trabalho por uma estrutura que precisa responder às necessidades de ontem e de hoje para funcionar e ser cada vez melhor. Porque estamos avançando e queremos mais. Queremos garantir que nossa cidade seja um lugar mais justo, equilibrado, harmonioso e humano. Para isso, precisamos saber onde estamos e onde queremos chegar. A revisão de um plano diretor, processo que o Recife está vivendo, diz respeito a exatamente isso: decidir a direção que queremos seguir. Fizemos muita coisa e ainda temos muito a fazer. Com você. A gente precisa ter um olhar integrado do planejamento da cidade. É integrar esse conjunto de legislações, esse conjunto de planos, esse conjunto de pesquisas que estão isoladas. Essa nuvem articuladora disso tudo é que a gente pode dizer que, de fato, é a essência do desenvolvimento. A gente vem de algumas décadas onde o principal instrumento da mobilidade urbana foi o carro. E a gente está agora tentando mudar isso. Um aspecto fundamental que está sendo implantado no Recife, de grande importância para a mobilidade, é a construção de faixas azuis. São as faixas onde se tem o fluxo livre para o transporte coletivo, que carrega pelo menos um terço da população diariamente. Essas ações, junto com o resultado de outras diversas pesquisas que nós fizemos no âmbito do plano de mobilidade, resultaram numa estratégia que agora está sendo colocada de forma sistematizada no plano de mobilidade, que vai guiar todas as propostas, principalmente de intervenções físicas na cidade. Um dos casos é a pedestrianização aqui da Avenida Rio Branco, né, onde nós estamos, e algumas outras ações também muito importantes, como requalificação de escadarias de morro, e a implantação de Zona 30, requalificação de calçadas, que vem acontecendo no Recife. Isso é uma tendência mundial, valorizar a circulação, a mobilidade, fazendo com que o pedestre possa circular bem. Essa é a tendência do mundo, hoje do mundo civilizado, que chega ao Brasil e que nós precisamos cada vez mais desenvolver na cidade do Recife. É o maior levantamento hoje feito no Brasil de todas as áreas que a gente chamou naquele momento de críticas. O que são áreas críticas para o estudo de mapeamento? São áreas com baixa infraestrutura, pavimentação, iluminação e também de serviços públicos. E não é um planejamento para 4 anos ou para 8 anos e para uma gestão. É um planejamento de governo, é um planejamento para os próximos 20, 30 anos da cidade do Recife. Um terço da cidade do Recife foi desvendado. Esse material, hoje já disponível na Prefeitura do Recife, gerou um grande atlas. Um atlas que em nenhum local do país existe. A cidade do Recife ela foi ocupada de forma tal que as populações mais pobres elas foram sendo expulsas das áreas planas e vieram parar aqui, nas áreas de morro. O projeto Mais Vida nos Morros, ele tem, além dessa função de dar esse sentimento de pertencimento às pessoas, ele tem uma função também de fazer uma educação urbana nessas áreas mais pobres da cidade do Recife. A gente vê uma pracinha como essa, um pequeno recanto como esse, mas se você vier aqui, dia de domingo à tarde, dia de sábado à tarde, isso aqui está ocupado. E essa é a grande ideia do programa Mais Vida dos Morros, é que as pessoas se apropriem e se façam
de detentores do seu território, do seu espaço. O Plano Centro Cidadão é um convênio firmado entre a Prefeitura do Recife e a Universidade Católica de Pernambuco. O território do Plano Centro Cidadão abrange alguns bairros: Santo Amaro, Boa Vista, Ilha do Leite, Paissandu, Coelhos e Soledade. Houve oficinas participativas, colaboração de diversas formas, reuniões temáticas. Então esse diagnóstico revela as características do sítio e já indicam diretrizes e tendências, anseios do local e das pessoas, né? Porque a gente tem que pensar que a cidade é feita de pessoas. O patrimônio, ele é tudo dentro de uma cidade, porque ele congrega memória, história, a história do povo, a história da cidade, e preservá-lo de alguma forma traz renovação e desenvolvimento para uma cidade. Nós temos 33 áreas em conjuntos espalhados pela cidade, como essa que nós estamos, que é o Casaril do Pátio São Pedro e a Igreja de São Pedro dos Clérigos. Nossa meta agora é atualizar, acrescer, ampliar a visão de patrimônio. Todo o patrimônio edificado e o patrimônio cultural, de maneira geral, ele está em todo o território do Recife, né? Uma das questões que eu acho que são fundamentais de se trazer agora nesse momento, com a atualização do plano diretor, com a revisão do uso do solo, são os levantamentos de terreiros, agremiações, eventos, onde está a história da cidade, onde cada bairro se vê. Nós também estamos fazendo um trabalho com escolas, de maneira geral, para trabalhar o que a criança e os formadores, os professores, veem em cada bairro com aquilo que ele se identifica dentro do seu bairro. E daí você trabalhar aquilo que se identifica dentro do patrimônio histórico. A questão do planejamento urbano está completamente vinculado com a questão ambiental. O enfrentamento das mudanças climáticas é uma realidade para a cidade do Recife. O Recife é uma das 16 cidades que terão um grande impacto com as alterações do clima. O Recife fez com isso uma política própria de sustentabilidade e enfrentamento às mudanças climáticas a partir de uma legislação. Nós começamos a estudar isso e nós temos hoje o inventário das emissões de gás de efeito estufa que define exatamente quanto o Recife emitiu em 2012 até 2015, para que a cidade possa planejar as ações de redução dessas emissões. Nós temos 2 importantes lugares onde a gente funciona e trabalha. Um é o Jardim Botânico do Recife, com a criação desse espaço do Econúcleo, né, um núcleo de educação ambiental, e o outro aqui, o Econúcleo da Jaqueira, que é um importante espaço, um parque urbano, um dos mais importantes parques urbanos aqui da nossa cidade, e aí trazendo essa perspectiva de um prédio, de uma construção completamente sustentável. Plano Recife 500 anos, estamos tentando estabelecer um rumo, um destino, uma estratégia de futuro para a cidade. O Plano Recife 500 anos se depara com a difícil realidade de ter que manter em paralelo 2 agendas. Uma agenda de superação e uma agenda de transformação. O projeto Parque Capibaribe é um projeto que pretende reinventar a cidade, porque a gente precisa resgatar um planejamento de longo prazo na cidade, né? Um planejamento onde a gente saiba como as coisas vão se articular e que resultado a gente vai ter no futuro. A gente está trazendo de novo para a margem do rio as espécies nativas. O rio vai ser um sistema de mobilidade que liga, corta a cidade até o centro. É uma nova forma de fazer planejamento, é uma nova forma de fazer urbanismo. Esse Recife do futuro tem uma possibilidade de ser uma cidade fantástica, uma cidade que vai dar uma lição no mundo de como utilizar todos esses potenciais que a cidade tem. São muitos os assuntos, os debates, as decisões, mas o Recife está seguindo o caminho certo, preparando o futuro, preparando o terreno, passo a passo, para um salto maior, a revisão do plano diretor. Mais do que isso, o esforço para fazer valer na prática esse plano que é um retrato da cidade e que vai ganhar vida para ser a realização da cidade que queremos, em movimento, em crescimento
em conquistas. É por isso que são tão importantes iniciativas como o Plano Local de Habitação de Interesse Social, o Plano de Drenagem, os planos de manejo das unidades de conservação da natureza, o plano específico do Cais de Santa Rita, Cabanga e Estelita, o estudo de impacto da vizinhança, a definição da zona de preservação do patrimônio da Boa Vista, a criação do Conselho da Cidade. Tudo isso, pela primeira vez, o Recife hoje tem. E é com esta base, estruturada, amadurecida, construída com o conhecimento e o planejamento, que a cidade pode apontar para a frente e sonhar com o futuro. Pensar o Recife do futuro é pensar um Recife com árvores, com bicicletas e áreas verdes. Uma cidade mais inclusiva, socialmente responsável, ambientalmente equilibrada. Uma cidade mais integrada, menos segregada. A gente precisa unir as pessoas, precisa unir os lugares. Eu tenho muita expectativa em relação a essa cidade. Eu acredito nessa cidade, eu acredito no que a gente está fazendo e acredito que a gente pode fazer muito mais. Não tem um único dia dos últimos 2 anos que eu tenha saído de casa menos esperançoso do que o dia anterior. Existe uma sinergia muito grande de qual é a cidade que nós desejamos. Se o Recife assumir esse papel de liderança, não é? De um papel de transformação sociocultural e ambiental, ele fará um exemplo para o mundo.